Bom dia, irmãos. Enquanto estão adentrando aí na página do Instagram da igreja, estou aguardando todos vocês para a gente dar continuidade ao nosso culto, diante do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, nesse dia. Amém? Glória a Deus. Que bom que os irmãos estão adentrando aí nossa página do Instagram. Bom dia, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. É com muita alegria que a gente pode proporcionar aqui esse culto online, É lógico que nós temos a barreira da proximidade, mas podemos nos socializar e podemos manter a nossa comunhão na presença do bom Deus. Depois desse primeiro momento que tivemos com Fagner, no louvor, nas canções, nos cânticos, nos hinos de adoração ao Senhor, nós vamos dar continuidade aqui, ministrando a palavra do Senhor. Eu espero que todos vocês possam estar me ouvindo direitinho, podendo acompanhar as leituras que faremos e a meditação nesta manhã. Antes de tudo, quero colocar aqui a minha palavra para o jejum, desse dia. Como eu escrevi em alguns grupos, eu entendo que esse é um momento que cada um com seu coração, deve dedicar isso ao Senhor, com a motivação certa, no qual o Senhor Jesus nos ensinou que o jejum ele é voluntário, ele é pessoal, ele é um momento de quebrantamento, e como Jesus disse no Sermão do Monte, no capítulo 6, você entra em secreto, aquela coisa pessoal, íntima, sua com Deus. Entendo que esse momento é um momento bastante difícil que toda a nação está passando e que as igrejas evangélicas com seus líderes, cada um com seus posicionamentos, tem o intuito de levar a igreja ao clamor. A palavra do Senhor diz que devemos orar sim, e nós temos feito isso, os irmãos que têm me acompanhado aí todos os dias, nos 3 horários que estamos no Instagram, os irmãos têm acompanhado que temos orado pela nossa nação, temos orado pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, para que eles possam ter decisões sábias, para agir nesse momento com sabedoria. E entendo então que o jejum tem que estar aliado à oração. E cada um tem que fazer isso para o Senhor, para Jesus, para a glória do Senhor, Não é para interesses humanos ou para interesses outros, mas simplesmente para adorar o Senhor, para se quebrantar diante de Deus. Porque o jejum ele é acompanhado do quebrantamento, do arrependimento. E o jejum deve vir juntamente com a oração. Então cada um no seu íntimo faça como quiser, com o coração motivado realmente na presença do Senhor. Essa é a minha palavra. Com isso a gente não quer polemizar nada, a gente não tem... esse momento não é momento de polemizar nada, é momento da gente realmente estar humilde na presença de Deus e buscando o Senhor de todo o nosso coração. Se assim existir a integridade, o jejum, a oração fará sim grande efeito na nossa vida e no nosso relacionamento com o Senhor. Então fica aí a minha palavra nesse instante. Você que estava em dúvida se faria ou não, você conhece.
você tem um relacionamento com o Senhor. Mas eu queria dizer também que não existe mágica e nem amuleto na fé cristã. Nós não podemos só perder de vista Jesus, somente. O foco sempre terá que ser Ele na nossa vida. Amém, irmãos? Então eu também quero orar nesse instante, colocando esse culto, tudo que já fizemos até aqui com louvor, e eu quero orar pelos aniversariantes dessa semana. Eu quero orar pelo irmão Josué Leite, que está fazendo aniversário amanhã. No dia 7, a nossa irmã Maria Ingra, né? Mãe de Manuela, está fazendo aniversário. Dia 9, o irmão Isael, esposo da irmã Dena. No dia 9, a irmã Cida, né? Esposo do irmão Alaô. Depois, no dia 10, o Bruno Salles. Também no dia 10, o Mauro Macedo. No dia 10 também a Vânia Farias. No dia 11, a irmã Sandra Tissot. E de casamentos nós temos o Antônio Nelson, né? O irmão Nelson e a irmã Graciele, completando aí 14 anos. No dia 9, o irmão Nadson e a irmã Kátia, completando 26 anos. No dia 9 também o irmão Ronaldo e a irmã Mirtes, completando na verdade 37 anos. E no dia 10 o irmão Danilo e a irmã Cecília, completando 14 anos de casamento. Então é uma bênção, e eu como ministro, como pastor de vocês, eu fico feliz, ainda que distante, a gente poder orar e abençoar todos vocês que estão completando mais um ano na sua vida e aqueles casais completando mais um ano no seu casamento. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos diante de Ti, rogando do alto, do céu, as Tuas ricas misericórdias, para que possamos nesse dia 5 de abril, estamos há 3 domingos sem poder realizar nossos cultos no templo, mas reconhecendo que isso não nos impede de termos comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor. Pelo contrário, eu acredito que tudo isso tem nos ajudado a nos fortalecer mais. E tenho certeza que nós não voltaremos o mesmo depois de todo esse momento. Clamamos pelo mundo, clamamos misericórdia do Senhor, pedimos que o amor do Senhor esteja sendo derramado sobre este mundo, ainda que nesse momento crítico, difícil, o mundo acorde, se desperte e atente-se para a palavra do Senhor. E nós, como boca do Senhor, não possamos nos calar, usando todos os recursos que nós temos hoje nas redes sociais, para continuar pregando a Tua palavra e anunciando a Cristo. E assim pedimos que o Senhor esteja nos direcionando e abençoando, Pai. Com isso eu quero orar pelos nossos irmãos que estão completando mais um ano na sua vida, né, nesta semana. Todos esses irmãos que eu nomeei nesse instante, o irmão Josué, a irmã Ingra, o irmão Isael, a irmã Cida, o irmão Bruno, o irmão Mauro, a irmã Vânia, a irmã Sandra e os casais Nelson e Graciele, Nadson e Kátia, Ronaldo e Mirtes, Danilo e Cecília, Senhor. Eu quero colocar todos eles no altar do Senhor, pedindo que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre cada um deles, sobre suas famílias, sobre seus contextos, sobre seus negócios, sobre sua vida financeira, sobre a saúde deles, para que haja qualidade em todos os aspectos e principalmente o espiritual, a direção e a presença do Senhor. Nós rogamos nessa manhã e pedimos isso na Tua presença, pedindo o fortalecimento da igreja nesse tempo, e misericórdia, perdão, ó Deus, pela corrupção, pela maldade, pela violência, pela prostituição, por todos esses valores que têm afetado a família e que o mundo tem feito diante do Senhor e assim não ouvindo a Tua palavra. Tenha misericórdia, visita nossos lares e visita as nossas famílias, esteja abençoando, derramando bênção sobre todos nós e que o povo do Senhor espalhado sobre a terra comunique a palavra do Senhor com verdade, com unção, e na presença do Senhor grandes coisas o Senhor possa fazer. Oramos nesse instante pedindo a intervenção divina e a bênção do Senhor para esta palavra nesta manhã, para tudo que iremos fazer aqui, ainda que pelas redes sociais, mas promovendo a palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, lendo 2 textos. Eu queria ler lá em Êxodo, no capítulo 19, os versículos 10 e 11, e depois nós vamos lá para o Salmo 24, verso 4. Alguém poderia escrever aí para mim, né, para os irmãos acompanharem, aqueles que forem entrando depois, o Êxodo 19, versículo 10 e 11, e depois o Salmo 24, versículo 4. Quero meditar nesses textos nessa manhã, falando sobre limpeza, né? Limpeza. Deus colocou essa palavra no meu coração para a gente meditar nesta manhã. Amém? Êxodo 19, versículo 10 e 11, e depois o Salmo 24, verso 4. Vou ler Êxodo 19, versículo 10 e 11, diz: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Li aqui Êxodo 19, versículos 10 e 11. Agora o Salmo 24, verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Vou ler novamente. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Queridos irmãos, eu quero falar sobre limpeza. Você sabia, vou colocar aqui no meu computador um texto. Você sabia que a asepsia das mãos, né, que nós estamos tanto fazendo nesses dias, né, como prevenção à contaminação do Covid-19, lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel, né? Eu estava falando até com Sara que de tanto usar álcool em gel, em algumas partes daqui dos meus dedos começaram, né, a também sentir um pouco o uso excessivo do álcool, né? Mas o quão é importante isso? E foi descoberto, queridos, pelas mãos de um médico assistente, um médico húngaro, em Viena, na Áustria. Eles, em 1846, Ignaz Philipp, esse assistente da obstetrícia, ele descobriu isso. Estava acontecendo muitas mortes após os partos, né? Porque os médicos saíam da cirurgia, saíam ali e não lavavam as mãos, né? E estava ocorrendo um fenômeno de muitas mortes, de contaminação mesmo. Então esse assistente da obstetrícia, reparando isso, observando isso, ele então começou a observar que ao sair, né, dos procedimentos do bloco cirúrgico, não havia essa asepsia. E aí ele colocou isso, né? Lógico que muitos criticaram, houve aquela zombaria a respeito disso, que isso não era a questão e tal, mas mesmo assim essa regra foi colocada e consideravelmente as mortes, né? A estatística de mortes, o número de mortes caiu drasticamente a partir do momento que eles começaram a fazer a asepsia das mãos. E é nesse sentido, queridos, que nós estamos fazendo esse procedimento, né? E eu acredito que é um hábito que nós devemos manter,
né? Mesmo depois de todo esse momento que estamos passando. E eu queria falar sobre isso, sobre limpeza. Você viu comigo, né? Moisés, através da orientação de Deus, para que o povo passasse por uma pureza, por uma purificação, por uma faxina, por uma limpeza. E também o salmista nos diz que Deus quer mãos limpas e corações puros diante dele. Irmãos, as grandes faxinas na história sempre assinalaram tempos de grande avivamento. Um grande, na verdade, reavivamento religioso, seja em grandes proporções ou pequenas proporções. Na verdade, as faxinas do coração, da alma e da vida mantêm o reavivamento, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. A própria conversão nossa, né? A minha conversão, a sua conversão, caracteriza também uma grande faxina de Deus na nossa vida. Porque o despertar de uma pessoa para a vida com o Senhor, né? Esse encontro com o Senhor Jesus promove, na verdade, essa grande arrumação, essa grande limpeza na nossa vida. Por isso que o fato da nossa conversão está ligado ao arrependimento, está ligado à entrega da nossa vida a Jesus, para que Ele venha morar nas nossas vidas, para que o Espírito Santo venha nos habitar. E para tanto nós precisamos reconhecer como pecadores diante do Senhor. E isso caracteriza uma grande faxina. E para a gente se manter na plenitude do Espírito Santo, é necessário que essa faxina seja contínua na nossa vida. Então nós precisamos manter a nossa casa espiritual, a nossa casa limpa diante do Senhor. Então, o que provoca a faxina? A sujeira. A sujeira é que provoca a faxina, né? E a faxina é necessária porque nós temos que tirar esse pó, nós precisamos tirar essa sujeira, nós temos que fazer aquela asepsia mesmo. E a gente leu no texto, Deus ordenando a Moisés que o povo se purificasse. Lendo ali e continuando o texto, em 3 dias deveria ser feita uma faxina rápida, mas uma faxina bem feita, uma faxina de qualidade. Por quê? Porque o Senhor desceria sobre o Monte Sinai naquele dia. E Israel não estava em boas condições ali de limpeza. Eles haviam permanecido no Egito, lembramos que eles tinham acabado de sair do Egito, e permanecido lá por 430 anos, está lá em Êxodo 12, 14. E eles ficaram ali no Egito sem liderança, sem sacerdotes, sem visitações especiais de Deus, vivendo das lembranças dos antepassados e de tradições religiosas fortemente influenciados pela cultura egípcia, promove, né? A sujeira que promove a faxina, né? Então é necessário que a gente entenda que Deus precisa ordenar, sim, como aqui na história, essa limpeza do coração. E Ele está falando conosco hoje, né, também a partir dessa questão da contaminação, mas também é preciso que a gente faça uma faxina na nossa vida, na nossa alma, né? No nosso coração, na nossa mente diante de Deus. Mas eu também queria dizer, em segundo lugar, que a faxina provoca tempos de refrigério. A faxina provoca tempos de refrigério. Então a faxina precede a manifestação especial de Deus aqui em Êxodo. E aí nós encontramos lá aquele texto que está tão citado no dia de hoje, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei
os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então você vê que como que a faxina provoca tempos de mudança, tempos de cura, tempos de libertação, tempos de conversão, tempos de transformação na nossa vida. Então é necessário que a gente esteja ligado nesse caminhar com o Senhor e nessa ideia aqui. Muito bem, lembrando disso, o ofício de profeta, né, existe para provocar uma ampla e completa faxina seguida por tempos de refrigério. Vamos pensar em João Batista. João Batista recebeu a incumbência de preparar o caminho do Senhor, pregando por toda a circunvizinhança do Jordão, né? E ele pregava assim o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Está lá em Lucas 3, de 1 a 14. E no caso de Israel no deserto do Sinai, esse texto que nós lemos, a faxina estava intimamente relacionada com a aliança que Deus faria com seu povo. E aí está lá no capítulo 24, do verso 1 a 11, a aliança feita, a primeira aliança feita ali de Deus, né? 24, de 1 a 11. A faxina, então, traria ali alegria, traria paz, desenvoltura, acontecimentos novos e plenitude do Espírito Santo. Eu queria lembrar, irmãos, que hoje à noite nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, que marca a nova aliança. Por isso que nós temos que pensar na nova aliança. Se eu estou meditando agora em Êxodo aqui, lembrando da primeira, né, aliança, nós temos que lembrar que a igreja hoje vive sob a nova aliança. E Cristo é que traz esse refrigério e traz essa mudança, né, provocada pela ação do Espírito Santo na nossa vida, nos convencendo, antes de tudo, do pecado, da justiça e do juízo, habitando na nossa vida, e aí o Espírito Santo começa a nos guiar, né? Como diz lá no Evangelho de João, nós temos ali descrito os papéis do Espírito Santo, e ele tem o papel de nos guiar toda a verdade. Ele tem o papel de glorificar o Senhor Jesus. Ele tem o papel de nos fazer lembrar de tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Então, nós temos aí tudo para caminharmos com a nossa casa limpa na presença do Senhor. Então, a questão aqui da limpeza é tirar a maldade. A questão toda da limpeza é tirar a maldade. Os verbos que expressam a ideia de faxina na palavra de Deus são fortes e têm um significado preciso. E o mais comum que aparece é o verbo purificar. Aparece muitas vezes na proclamação profética e em súplicas pessoais. E os sinônimos também são frequentes: lavar, limpar, apagar. Então, depois de descrever a imundícia moral do povo, desde a planta do pé até a cabeça, não havia nada de bom senão feridas, contusões e chagas inflamadas, não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Onde é que se diz isso? Lá em Isaías capítulo 1, verso 6. E é por isso que Isaías é chamado como um profeta por um tempo que conclama Israel, né, a nação para uma grande faxina. E lá em Isaías então fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante do Senhor, né, diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isaías 1,16. Então há um clamor de Deus para se tirar a maldade, tirar, né, essa ação do pecado, né, nas nossas vidas. Tiago é mais resumido e diz assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Você vê, né? A purificação das nossas mãos é para evitar que contaminemos o corpo todo. Né? Então, queridos, limpai o coração. Então, após a sujeira depois da faxina provocada pela sujeira, né? Então Deus vem com esta palavra para que a gente possa estar limpando o nosso coração. Vamos lembrar as palavras de Davi. Davi, no Salmo 51, verso 2, após a sujeira toda do caso dele com Batseba, lembram? Nesse Salmo 51, Davi orou: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, queridos, o âmago de qualquer faxina diante de Deus é tirar a maldade e cessar de fazer o mal. E é isso que nós temos que orar, pedindo misericórdia de Deus por um mundo que está muito mal, irmãos. Deus fez juízo com Sodoma e Gomorra. A gente não pode esquecer disso. E lá foi um sinal para o mundo todo. E nós temos que então levar adiante de Deus os nossos corações, pedindo misericórdia de um mundo que está mal, violento, corrupto, impuro diante de Deus. Queridos, em último lugar, Deus não quer sujeira. É a minha última palavra, o último tópico da minha mensagem aqui. Deus não quer sujeira. Uma grande faxina não exclui as pequenas faxinas. Pouco depois da purificação do povo, em 3 dias para o encontro com o Senhor, do texto que lemos, né, do estabelecimento da aliança, Israel pecou gravemente no que diz respeito ao bezerro de ouro. Está lá em Êxodo 32. Incrível, né, queridos? Como é que pode, depois de uma grande purificação, de uma grande limpeza, o povo cai, né, no que diz respeito ao bezerro de ouro? Então, houve uma nova faxina que inclui a morte ali do texto. No texto fala a morte de 3.000 idólatras. Êxodo 32, 28. Então, irmãos, as grandes faxinas assinalam tempos de reavivamento, e as pequenas faxinas, porém constantes, mantêm o reavivamento. Então, queridos, um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus. Ele nos limpou nossa vida. E agora nós temos que dar continuamente pequenas faxinas, mas constantes na nossa vida, para manter-se acesos, firmes, como diz lá na parábola, né, das 10 virgens, que fala sobre a volta do Senhor Jesus, nós estarmos com as nossas lâmpadas acesas, aguardando o noivo. Então nós precisamos estar limpos. Você vê que uma lâmpada acesa, não pode ali nada impedir dela estar se acendendo, né? Então o desejo de Deus é que não haja sujeira, seja pela privação do ato da palavra e do pensamento, seja pela privação da palavra e do pensamento pecaminoso, seja pela confissão imediata e honesta de qualquer comportamento grosseiro aos seus olhos. Nós temos que pedir para Deus estar limpando o que nós falamos, o que nós pensamos, né? Nós temos que estar nas nossas atitudes diante de Deus para glorificar o Senhor, para que o Senhor seja exaltado. Então a meta mais elevada é não pecar. Por isso lá em 1 João 2,1 fala assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aí ele continua: se todavia pecarmos, né, temos um advogado que defende, né, Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente se mantenha purificado na presença de Deus.
Então temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E para isso nós temos que confessar nossos pecados, diz o texto. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, nós precisamos entender que a conversão de um pecador a Cristo caracteriza uma grande faxina. E o despertar de uma pessoa já salva para a vida abundante na plenitude do Espírito também caracteriza uma grande faxina. E ambos devem se preocupar com a manutenção dessa casa limpa. Então não esqueça do que nós dissemos hoje. Primeiro, a sujeira provoca a faxina. Então não deixa a sujeira acumular. Não deixa a sujeira ficar ali. Se ela aparece, faça a limpeza, faça a faxina imediatamente. Segundo, lembre-se que a faxina provoca tempos de alegria, tempos de refrigério. E a questão toda é a maldade. É tirar a maldade do nosso coração. É nos purificar. É realmente lavar, apagar, estar diante de Deus, porque a última lição de hoje, Deus não quer sujeira. Deus não quer que a gente fique contaminado por esse mundo. Deus não quer que a gente ande, com a nossa casa suja. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele precisa agir com a casa limpa. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E a casa suja entristece o Espírito Santo. Você já reparou, para quem é dono de carro, de veículo, que quando seu carro está muito sujo, tá sujo, parece que o carro está pesado, não tá? Parece que o carro está andando assim, parece que o carro está rangendo, sei lá, é um negócio estranho quando o carro está sujo. Quem tem carro e dirige sabe o que eu estou falando. E depois você dá aquela lavada geral por dentro, por fora, parece que o carro é outro, macio, aquele carro que, você sente que é outro carro, Nossa casa, quando a casa está suja, a gente fala assim, meu Deus, tá um clima pesado aqui, E aí quando você faz aquela faxina, tira o sofá do lugar, limpa debaixo da mesa, limpa debaixo da cama, debaixo das cadeiras, faz aquela geral mesmo, parece que a casa fica leve, tranquila. Queridos, eu acredito que a sujeira, seja ela física, e principalmente a sujeira que contamina a nossa vida espiritual, não é bom. E nunca será bom. Então nós precisamos, Não é só prevenir contra o Covid-19. Nós temos que prevenir contra todo e qualquer vírus, bactéria, qualquer germe que quer nos contaminar espiritualmente também. A nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Vamos lembrar das palavras do Salmo que lemos nesta manhã, Vamos repetir para as nossas vidas esse Salmo 24. Vamos lembrar: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, mas nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém? Vamos orar nesse instante, Vamos fazer um momento de oração agora, para encerrarmos nossa manhã, nossa live, agora nesse instante. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos, pedindo que o Senhor esteja visitando a igreja nesse instante, abençoando cada um que está aqui conosco nesse instante, fortalecendo cada lar, cada vida, cada família, cada coração, e que possamos, com esta palavra, nos inclinarmos a fazermos
faxinas constantes na nossa vida. Aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que possa querer fazer essa grande faxina na sua vida, pois quando Cristo entra na nossa vida, Ele promove essa grande limpeza na nossa alma, na nossa vida. E isso constrói um relacionamento com o Senhor de forma abundante e poderosa. E para nós que estamos caminhando com Cristo, com o Senhor, conhecemos a Sua palavra, o quanto é necessário nós fazermos essas faxinas constantes na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, diante do Senhor. Para andarmos, ó Deus, incontaminados deste mundo, seja atos, palavras e pensamentos, possamos estar, ó Deus, estar em constante limpeza, para que possamos não só prevenir contra esse vírus letal de hoje, mas quanto também os vírus espirituais, as bactérias e germes espirituais que querem contaminar o nosso coração, seja vinda do mundo, seja vinda da nossa própria carne, seja também vinda do próprio inimigo das nossas almas. Mas que possamos, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo, andar, em novidade de vida, andando em consagração, em santidade diante do Senhor, com as mãos limpas, corações puros, pois é isso que a Tua palavra nos ensina e é o que desejamos nessa manhã, nesse dia, que essa palavra continue fazendo grande obra em nosso coração, em nossa vida. Visita todos que estão em seus lares nesse instante, nossos idosos, as gestantes, ó Deus, os profissionais da saúde, esteja abençoando cada lar, cada família, visite aqueles que estão internados nos hospitais, se cuidando, seja do Covid ou de qualquer outra enfermidade, que o Senhor esteja com eles, esteja com aqueles que estão também recuperando nesses dias de uma perda, estão em luto, que o Senhor esteja consolando, visitando, abençoando essas vidas em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante do Senhor para sermos abençoados pela palavra, mas também para abençoar os nossos irmãos, abençoar as famílias, abençoar a igreja, abençoar o Teu povo espalhado sobre essa terra, abençoar as igrejas hoje, os pastores, os missionários. Eu oro pelo pastor Sócrates, que é o nosso diretor executivo, que está internado. Eu sei que ele está agora já sendo monitorado numa unidade intensiva, mas que o Senhor esteja com ele, abençoando em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor promova grandes bênçãos através desse momento que estamos passando, mas temos certeza que tudo é para a glória e poder do nome do Senhor. Esteja abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Estou encerrando essa live e lembrando você que hoje à noite, às 19 horas, não vai confundir, 19 horas, iniciaremos nosso culto à noite, primeiramente com Fagner, Nós estamos em lugares diferentes, então ele abre com louvor, em seguida nós estaremos ministrando a palavra e celebrando a ceia do Senhor. Irmãos, nós estamos quebrando um grande paradigma, E eu sei que um momento como esse a gente precisa de bom senso e tranquilidade. Por isso eu consultei a liderança e todos estão apoiando para a celebração dessa ceia virtual, ao vivo, Prepare então na sua casa o pão e o cálice de suco de uva. Não vai aproveitar e ficar, querendo fazer outras coisas, não. Você me entende? Então vamos fazer com reverência, com atitude. E a TV, a Inter TV, estará aqui na minha casa, gravando esse momento da gente aqui e vai passar provavelmente no jornal de amanhã. Então, esteja orando por isso, para que tudo isso seja para a glória do Senhor e assim estaremos juntos hoje à noite às 19 horas. Eu estarei transmitindo aqui da minha casa, junto com a minha família, e celebraremos juntos a ceia do Senhor. Me ajude a divulgar para os nossos irmãos. Eu queria que os irmãos me ajudassem
algumas pessoas não têm um Instagram e eu estou ligando uma a outra para tentar ajudar a instalar o Instagram no seu celular. Aos nossos irmãos jovens aí, que entendem às vezes mais do que eu, possa ajudar nisso para que todos possam participar das nossas lives e desses momentos que estamos tendo todos os dias. Tenho feito todos os dias, os irmãos sabem, 9h30 da manhã, às 3h30 da tarde e à noite às 20 horas com Fagner. E na quinta-feira nós estamos fazendo um culto, Quinta com Deus também, ao vivo pelo Instagram. Fagner primeiramente, depois eu com o estudo, com a palavra, na quinta-feira à noite. Tá certo, irmãos? Que o amor do nosso Deus, nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus, a unção, o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre todos os pastores e igrejas, sobre o teu povo espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Abacuque para todo mundo. E até a noite, 19 horas.